Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Você que já está aí presente na aula, você que já está assistindo com a gente, você que vai assistir essa aula depois, te dou as boas-vindas a essa aula. Hoje espero que a gente consiga, né, terminar essa matéria de História da Igreja, é a unidade 4 já, e nós estamos caminhando bem, né? A unidade 4 ela é a mais longa que tem. É talvez a unidade do livro mais longa, maior que tem aqui. Mas eu creio que nós vamos conseguir falar bem a respeito dela. Vamos conseguir aprender bastante a respeito disso. Tem algumas coisas que são bem interessantes aqui e vão complementar aquilo que a gente já estudou nas últimas 3 semanas, ok? Então, meu pedido para vocês continua sendo o mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem falar qualquer coisa, dá um sinalzinho aí na tela, que aí eu paro, a gente conversa. Se você que está assistindo essa aula depois, a aula que está sendo gravada, e também tiver alguma dúvida, você pode procurar o pastor Marcos ou me procurar direto e nós vamos conversar e vamos tratar da dúvida, de qualquer pergunta que você tiver. Ou às vezes você quer complementar, você quer falar alguma coisa para colaborar com aquilo que a gente está estudando, saiba que você é muito bem-vindo, a sua informação, a sua opinião é muito bem-vinda, tá bom? Então, vamos lá? Vamos partir para a nossa última aula, nossa unidade 4 é a quarta e última aula da matéria de História da Igreja. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso. Aqui. Muito bem, então a unidade 4 é aí na página 165 do seu livro, esse livro aqui, que você, se você não tem aí, você procure com o pastor Marcos, eu tenho quase certeza que ele distribuiu para todos os alunos, tá? É a última unidade do livro, é a unidade 4, a página 165, ok? Então vamos falar um pouco a respeito da expansão do cristianismo, dos movimentos novos que foram surgindo, né? Vamos falar a respeito de alguns homens que influenciaram bastante a questão do evangelho da maneira que nós conhecemos hoje e também vamos falar a respeito do cristianismo no Brasil, ok? A história um pouco a respeito do cristianismo, do evangelho aqui na nossa nação, tá bom? Então, vamos lá, vamos partir para o capítulo 1, que fala sobre os novos movimentos cristãos. No final do século XVI, ocorreu na Holanda uma forte reação contra o conceito calvinista da predestinação, que teve como líder inicial o pastor e teólogo Jacó Armínio. Vocês lembram que a gente falou a respeito de Calvino nas últimas duas aulas, né? E nós falamos a respeito dele, que ele foi um homem que teve muito destaque, um homem de Deus, ensinou muitas coisas para a igreja, muitos princípios que nós seguimos até hoje no evangelho, na igreja, vieram de Calvino. Mas Calvino ele tinha uma visão de predestinação, ou seja, ele cria que Deus já havia escolhido uns para serem salvos e outros para serem condenados. Basicamente isso. Vocês lembram que nós falamos um pouco a respeito disso. Com o passar do tempo, essa visão de Calvino ela foi sendo um pouco deturpada, ela foi sendo um pouco mudada, sabe? Então, assim, o que Calvino ele dizia? Que se uma pessoa ela é predestinada ao céu, então ela tem dentro de si o desejo de se manter fiel ao Senhor. Ela não vai deixar que nada nem ninguém tire ela do caminho certo, do caminho que é o serviço a Deus. Entende? E quando a pessoa está predestinada ao inferno, ela pode conhecer a palavra de Deus, ela pode viver dentro da igreja, ela pode seguir alguns princípios, mas uma hora ou outra, por decisão própria, ela vai escolher sair dos caminhos corretos. Entende? Eu, particularmente, não, não concordo muito com essa ideia de Calvino. Entende? Porque
se for desse jeito, então quer dizer que eu estou predestinado aí, se eu tiver predestinado aí para o inferno, então eu vou passar minha vida inteira crendo em Deus, servindo ao Senhor. Em algum momento eu vou fazer alguma coisa errada e vou ser condenado. Entende? Essa ideia ela foi mudando, ela foi sendo transformada com o decorrer dos anos e até chegar numa situação bem difícil. E até hoje tem muita gente que deturpa, que muda o que Calvino falou naquela época. E uma ação contrária a isso, ou melhor dizendo, uma reação contra o que Calvino pregava, começou a surgir na Holanda, ok? Através de Armínio. Por isso que hoje nós ouvimos falar do calvinismo e do arminianismo, ok? Vamos continuar. Na época em que ele nasceu, ou seja, Armínio, os holandeses lutavam contra o domínio da Espanha católica. Nós já falamos sobre isso também, né? Que a Espanha, ela começou a ter um poder em relação à igreja muito grande, e aí foi onde surgiu a Igreja Católica Espanhola, né? Foi mais ou menos nessa mesma época. Revolucionários dos Países Baixos criaram uma aliança conhecida como Província Unida, das quais a mais forte era justamente a Holanda. Matos, que é um comentarista bíblico, comenta que ao mesmo tempo em que se libertaram do jugo espanhol, os holandeses criaram sua Igreja Nacional Protestante. A Igreja Reformada de Amsterdã foi fundada em 1566 e aceitava os princípios protestantes básicos, sem ser rigorosamente luterana ou calvinista. Só para a gente poder entender, você vai ouvir falar aqui a respeito de Holanda e de Países Baixos. Naquela época, o conjunto de países pequenos era chamado de Países Baixos. E depois, onde se destacava a Holanda, que era um paísinho pequeno. Alguns desses países se separaram, obviamente, Dinamarca e tudo mais, e continuou Holanda. Só que hoje, a Holanda, politicamente falando, eles estão voltando a ser chamados de Países Baixos, tá? Então, é só questão para você poder entender melhor quando a gente falar lá na frente. E o que eles tinham em mente? Eles não seguiam um princípio arminiano, ou melhor dizendo, luterano, e nem seguia aquele princípio calvinista. Ou seja, eles vieram para moldar um estilo de igreja, vamos dizer assim, de evangelho, de cristianismo, diferente daquele que já havia, ok? O movimento de Jacó Armínio. Armínio nasceu em Odelwater, na Holanda, foi educado nas universidades de Marburg, Leiden, Genebra e Basileia. Foi pastor de uma congregação em Amsterdã e professor da Universidade de Leiden, desde 1603 até a sua morte. Armínio construiu uma quantidade considerável de escritos produzidos tanto durante seu pastorado de 15 anos como quando era professor em Leiden. Escreveu um tratado sobre Romanos 9, no qual interpretou essa passagem, usada por muitos calvinistas para ensinar a predestinação incondicional, para ensinar somente a predestinação condicional. Armínio escreveu vários documentos procurando obter na Holanda apoio para o seu ensino. Então, ou seja, Armínio, desde que ele era estudante, ele já era contra o estilo de pregação, de evangelho que Calvino pregava, né? E com o passar do tempo, ele foi criando um movimento com base numa doutrina contrária ao que Calvino pregava, porque Calvino usava Romanos 9 para dizer que todos eram predestinados, né? Você vai ver lá em Romanos 9, Paulo falando a respeito principalmente a respeito de Deus, quando ele cumpre as palavras de Deus, a palavra que ele tinha dito, né? Que ele fala lá a respeito de Jacó e de Esaú, que vai dizer que o mais velho vai servir o mais novo, que ele amou a Jacó, mas rejeitou Esaú e tal. Então, eles usavam isso para justificar a questão da predestinação. Porque eles diziam assim, olha, se Deus ele já sabia que o mais velho ia servir o mais novo, então quer dizer que o mais velho, que era Esaú, podia fazer o que quisesse, que ele tinha sido predestinado a ser servo do mais novo, entendeu? E claro, a gente vai entrar numa discussão teológica gigantesca aqui, se a gente for entrar nesse assunto, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Deus não queria com isso declarar que um era predestinado e o outro não, entende?
Isso é uma questão de promessa, uma questão de que Deus tinha escolhido os dois. No entanto, que os dois se tornaram grandes nações, né? Vamos lá, o protestantismo nos Estados Unidos. Os primeiros colonos da Virgínia, no qual o sul dos Estados Unidos, eram da Igreja da Inglaterra. Em 1620, fugindo das perseguições, emigraram para a América do Norte 102 puritanos, fundando a colônia de Plymouth. Nós já falamos a respeito dos puritanos também, né? Nós falamos a respeito deles, como eles eram, assim, um povo que eles prezavam muito pela questão bíblica do modo de ser. Eles eram até meio extremistas, né? Seguiram-se outros grupos de puritanos que estabeleceram núcleos em Connecticut e New Haven, e em outras regiões. Os puritanos eram procedentes da Igreja Anglicana da Inglaterra, porém, nos Estados Unidos, muitos se tornaram congregacionais e presbiterianos. Em 1628, a Igreja Reformada Holandesa se organizou na ilha de Manhattan, lá nos Estados Unidos. Essa região recebeu também imigrantes luteranos, menonitas e puritanos ingleses. Em 1664, a colônia passou para o domínio inglês, passando a se denominar Nova York. Quando esses puritanos eles chegaram na América, junto com eles vieram também outros imigrantes, e entre eles, claro, luteranos, menonitas. Aqui fala a respeito dos luteranos, menonitas e os puritanos ingleses. Mas nessa época veio muita gente. Vieram, por exemplo, gente, como que some a palavra assim? Veio muitos missionários católicos, vieram muitos outros missionários de entidade da Sociedade de Jesus. Lembra que nós falamos da Sociedade de Jesus? Dos que eles serviam, que eles queriam, de alguma maneira, viver através do serviço, que eles acreditavam que o serviço era a maneira deles purificarem a si mesmos, dele terem a sua vida santificada, né? Então, enfim, pessoas de diversos segmentos religiosos puderam vir para os Estados Unidos nessa época, e foi onde começou a se estabelecer a igreja ali, principalmente na região de Nova York, de Manhattan, naquela região ali, ok? Quaquerismo, Sociedade Religiosa dos Amigos. Gente, o que era o quaquerismo? Os conhecidos como Quakers, entende? Eles se chamavam assim, Amigos da Verdade. Eles eram assim, eles não eram seguidores assíduos da palavra de Deus, entende? Eles criam assim, ó, mais naquilo que Deus falava, a alma do homem, do que na própria palavra de Deus. Aí você vai me dizer assim, Lucas, mas isso não seria o correto? Não seria o mais indicado? Eu vou te dizer, sim, seria o mais indicado, porque era o jeito que o povo era guiado por Deus lá na época de Moisés, na época de Abraão. Então o povo seguia o que Deus mandava. Só que no meio desse povo, dos Quakers, eles, na verdade, eles viviam mais assim, sabe assim, quando chega em determinado momento, eles começam a usar das próprias vontades, das próprias instruções da alma, das vontades, dos desejos, para justificar dizendo que era uma direção de Deus. Entende? Então, assim, por que eu digo isso? Porque Deus, ele nunca vai contra os seus princípios ou contra a sua palavra. Se alguém te disser uma coisa, se alguém te der uma palavra de Deus, uma profecia, os próprios apóstolos, eles dizem para você provar isso. Veja se tem base bíblica, base na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ó, se chegar outros homens aqui, ou até os anjos, fazendo milagres e maravilhas, coisas maiores do que as nossas, e não tiver baseado na palavra de Deus, então você pode chutar fora. Entende? Então, chegou um determinado momento que os Quakers, eles usavam dessa direção de Deus, ou melhor dizendo, dessa crença para justificar as suas próprias direções. Então, você pode fazer o que você quiser, vai contra a Bíblia, mas não, Deus falou no meu coração. Então, eu vou fazer. Entende? E nem sempre é isso. Ok? E aí tem esse camarada aqui, Guilherme Penn.
A política tolerante de Penn atraía migrantes de muitos lugares. Surgiram dificuldades pelo fato de que os Quakers só quererem a paz, enquanto os britânicos esperavam que eles ajudassem nas guerras coloniais contra os franceses e os índios. O movimento dos amigos, que é dos Quakers, também eram ativos no movimento abolicionista. Os Quakers, John Holman, Anthony Benezet, Lucretia Mott, John Greenleaf, se envolveram em diversas atividades de organização da sociedade americana. Ou seja, por outro lado, eles poderiam usar, às vezes, de palavras para justificar os seus atos, mas, por outro lado, eles não se envolviam com o segmento religioso daquela época, principalmente dos ingleses, que queriam dominar tudo na base da força. Eles não, eles já eram considerados uns caras mais de paz, entendeu? Eles eram a favor do abolicionismo, ou seja, eles queriam a liberdade dos escravos. Eles eram assim, muito envolvidos nas questões políticas, nas questões que envolviam a sociedade do modo geral, para tentar ajudar de alguma forma. Então, por um lado, eles eram pacíficos, eles tentavam se envolver, tentavam fazer da maneira correta, mas, por outro lado, tinha esse problema de justificativa de que quando alguma coisa desse errado, de acordo com a vontade deles, eles acabavam usando, dizendo que era da vontade de Deus, né? Pietismo, Spinner e Frank. O que foi o pietismo? O pietismo foi um movimento dentro do cristianismo protestante que enfatizava mais as práticas da vida cristã e menos as estruturas da teologia ou da ordem eclesiástica. Os pietistas, não é petistas, é os pietistas, assumiam um padrão de vida perfeccionista. Eram sérios com relação ao viver santo e se destacavam pelo esforço para seguir a lei de Deus, divulgar o evangelho e ajudar os necessitados. O movimento surgiu na Alemanha com Philip Jacob Spener e, na época, a igreja luterana passava por uma frieza espiritual. Os ministros estavam mais interessados nas disputas teológicas. Ou seja, num tempo onde a igreja luterana ela vivia mais preocupada em lutar e colocar aquilo que ela achava correto diante de tudo e de todos, esse camarada, Jacob Spener, ele fundou o pietismo, que aí ele era bem parecido com os fariseus lá da época de Jesus. Eles levavam ao pé da letra tudo que a lei de Deus dizia, entende? Tudo que a lei de Deus dizia, eles levavam ao extremo, entende? Por um lado, isso é ruim, por outro lado, isso é bom, entende? Só que eles se impunham em pregar o evangelho, em divulgar, ajudar as pessoas, né? Mas, por outro lado, você tinha que tomar cuidado, porque se houvesse qualquer escorregão da sua parte, você podia ter certeza que ia ter um deles lá para apontar o seu erro e querer te crucificar se fosse preciso. Entendeu? Quietismo. O que foi o quietismo? Movimento místico católico. Nos séculos 17 e 18, ocorreu um movimento místico na Igreja Católica. Esse movimento foi inspirado por Miguel de Molinos, um sacerdote espanhol que morava na Itália e que publicou seus conceitos num livro chamado Guia Espiritual. Segundo Molinos, o alvo da experiência cristã é o perfeito repouso da alma em Deus. Tal condição é possível quando uma pessoa se abandona completamente a Deus e a vontade é totalmente passiva. A oração mental, ao invés de qualquer atividade externa, era visto como um meio para atingir o estado de paz e descanso absoluto em Deus. Ou seja, o quietismo, que foi inspirado, que foi criado por Miguel de Molinos, ele acreditava assim, ó, que se você tivesse uma vida de total repouso da sua alma, então você ia conseguir se achegar e ter mais se aperfeiçoar em Deus, entende? Então, assim, o que ele cria? Ele cria que você tinha que ter, assim, aquele estado zen, sabe? Quem aqui já assistiu Kung Fu Panda sabe, né? Lembra da tartaruguinha lá, do mestre, que foi lá não sei para onde, e ele ficava lá em estado tal, até que o panda queria também paz interior, paz interior. Então, é mais ou menos isso.
você tinha assim, que se dedicar totalmente a esse tipo de coisa. Só que essa não era a forma mais correta de você se dedicar a tudo aquilo que Deus queria que você fizesse, né? Então, quer dizer que você conheceu a Deus, em vez de você buscar uma vida no reino, em vez de você buscar uma vida de santidade e levar o evangelho até outras pessoas, não, então é melhor você se isolar e buscar seu abandono total da sua alma e viver de forma quase que em transe, entende? Então, isso a gente sabe que não é isso que o Senhor espera de nós, ok? Muito bem, ok? Esse primeiro capítulo, ele é bem superficial, fala a respeito dessas coisas mais superficiais, né? Então, vamos lá para o capítulo 2, a Idade Contemporânea e o Grande Despertamento. O que foi esse grande despertamento, gente? Foi assim, ó. Vocês lembram que eu falei que tudo era uma questão de etapas? A igreja ela estava corrompida, a igreja católica. Aí foi preciso que alguns homens se levantassem para poder estabelecer novos princípios, novas atitudes e novas maneiras de pensar em relação à igreja, né? Então, foi onde veio John Huss, Savonarola, depois deles veio Martinho Lutero, Calvino, e foram surgindo homens, e eles foram gradativamente mudando a forma das pessoas crerem, das pessoas viverem, entende? Então, eles viram nisso a necessidade de um grande despertamento depois dessa caminhada, entende? Depois da reforma da igreja, vocês viram no capítulo anterior agora que tinha vários segmentos separados, né? Os puritanos, os menonitas, os luteranos, aí os congregacionistas, os presbiterianos, e foi vindo um monte de coisa, depois você vai ver um monte de coisas mais surgindo. Só que precisava ter esse despertamento para dar uma direção correta para as pessoas, entende? O despertamento que precisava ter era um despertamento onde as pessoas pudessem entender a verdade do evangelho como Jesus quer que ela seja dita. Não cada um tem uma visão e cada um faz o que quer e cria um grupo lá e pronto. Não, essa não é a maneira correta de viver, entende? E no século XVIII, a igreja nos Estados Unidos começou a perder a vitalidade. Obviamente, porque, como acabei de dizer, quando eles começaram a cada um puxar para um lado, ela vai perdendo força, vai dividindo. Entende? Aquele ditado, às vezes a gente vê nos filmes, né? Principalmente filme de aventura: dividir e conquistar. E isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Para você conquistar, você tem que se unir. Para você poder chegar a determinado objetivo, você tem que estar unido, você tem que estar junto. Entende? E, claro, cada um puxando para um lado, a igreja vai perdendo a força mesmo. As exigências da primeira geração de puritanos não eram alcançadas pelos seus descendentes, porque também era um patamar assim muito alto que nem eles mesmos seguiam, na verdade. Existia um desânimo e uma significativa redução do número de pessoas interessadas em frequentar as igrejas. Carlos Klein, que também é um escritor, comenta que a realidade do cristianismo americano começou a mudar com Jonathan Edwards. E aí eu volto a dizer daquele livro Os Heróis da Fé. Se você não leu, em nome de Jesus, procure ler. Eu posso até ver, eu acho que eu tenho ele aqui no meu celular, eu mando para o pastor Marcos passar para vocês depois, ok? Se eu tiver aqui, eu vou caminhar para ele também. Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards e o despertamento da igreja. Ele foi filho de um pastor congregacionista, neto de um líder e pastor puritano, graduou-se no colégio de Yale em 1724, tornando-se pastor assistente e mais tarde sucessor do avô na igreja de Northampton, em Massachusetts. Em 1734, enquanto ele pregava uma série de sermões sobre a justificação pela fé, sua igreja experimentou um grande avivamento que revolucionou sua cidade e contagiou muitos pregadores. O avivamento chegou no auge em 1740, no que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento, do qual o pregador mais notável foi o pastor anglicano inglês George Whitefield, ok? Então, assim, Jonathan Edwards, sem sombra de dúvida,
foi um dos maiores homens que nós podemos ter na história. Se você tem dúvida a respeito de quem foi Jonathan Edwards, aí na página 175 do livro, que é onde começa a falar a respeito desse capítulo 2, vai falar um pouquinho a respeito de Jonathan Edwards, mas nesse livro que eu falei para vocês agora, vai falar um pouco a respeito de quem foi Jonathan Edwards e o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus. Acho que o sermão mais famoso dele é um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Gente, você sabe como que veio o avivamento na igreja de Jonathan Edwards? Não foi quando ele estava pregando a respeito de prosperidade, não foi quando ele estava pregando a respeito de cura, de milagres, não foi quando ele estava pregando a respeito das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sobre muitas coisas assim, boas, sabe? Essa teologia do vai tudo bem, igual a gente vê hoje em dia. Não. O grande avivamento sobre a igreja dele veio quando ele começou a pregar contra o pecado. Entende? Foi por isso que houve um grande despertamento na história da igreja. Porque o evangelho não é tudo bem, gente. Sabe? O evangelho não é um negócio assim que a gente vai, aceitei a Jesus, pronto, agora eu vou ficar rico, minha vida vai mudar, eu tô faceirão, agora tudo vai dar bem. Não. Não é esse o princípio da vida de Deus. Não é esse o princípio de vida que Deus quer que a gente tenha. E Jonathan Edwards, ele veio para mudar, para despertar a igreja a respeito disso. Quando ele pregou esse sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, veio um quebrantamento e um avivamento tão grande na igreja, que algumas pessoas, elas se seguravam nas colunas da igreja, com os braços e com as pernas assim, tirando os pés do chão, porque eles olhavam para o chão e eles viam o inferno, literalmente. Eles olhavam para o chão e eles tinham a visão do inferno, a visão do lago de fogo, de enxofre. E eles ficaram com tanto medo, eles ficaram com um temor de Deus tão grande, que eles viram a necessidade, aqueles que ainda não tinham experimentado esse avivamento, desse despertamento, eles viram a necessidade deles mudarem a vida deles de alguma forma. Porque eles entenderam que se eles continuassem daquele jeito, não ia dar. Não ia ser muito bom. Entende? Então você imagina um pregador preparar um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. E esse sermão fazer com que as pessoas olhem para o chão e vejam o lago de fogo e enxofre, e vejam o inferno, e se segurem nas paredes, subam em cima das cadeiras para não cair. Então, isso é só uma palhinha de quem realmente era Jonathan Edwards, ok? O próximo, John Wesley, que eu sou suspeito em falar pelo fato de eu ser metodista de conversão, eu me converti numa igreja metodista, vivi muitos anos na metodista, eu sou fã de John Wesley, entendeu? Ele que criou o movimento metodista. John Wesley é o principal nome do reavivamento evangélico do século XVIII e o fundador do metodismo, que é um movimento de renovação das tradições anglicanas. Wesley nasceu em Epworth, um dos 16 filhos do ministro anglicano da cidade, e foi educado em Charterhouse, uma escola para meninos em Londres, e depois em Christ Church, na Universidade de Oxford, onde ele se tornou bacharel em teologia e fez mestrado em 1727. Em 1725, ele passou por uma profunda conversão religiosa. Decidiu fazer da religião o empreendimento da sua vida. A vida de John Wesley é, assim, muito interessante. Porque ele nasceu numa família anglicana, o pai dele era pastor anglicano. Ele era de uma família bem humilde, como você viu aqui, 16 filhos. A família de John Wesley é uma das famílias mais exemplares na história da igreja moderna. A mãe dele, tendo 16 filhos, ela parava todo dia, pelo menos 3, 4 horas por dia, para ensinar a respeito da Bíblia para os filhos. Pelo menos 1 hora com cada filho ela tinha.
Então, durante a semana inteira, ela tinha parado pelo menos 1 hora para ensinar os filhos a respeito da Bíblia. Era questão dos filhos aprenderem a falar, ela já começava a ensinar a Bíblia. O pai dele, a história diz que era um homem de Deus gigantesco. E ele entrou na faculdade, na Universidade de Oxford, não porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha condições, mas ele escreveu certa vez um poema, uma carta para a rainha da Inglaterra. E aquilo tocou o coração dela, ela gostou tanto que falou: eu vou dar um presente para esse rapaz, ver o que ele quer fazer. E aí ele falou que ele queria então estudar. E ela pagou para ele, ou melhor dizendo, conseguiu para ele que ele estudasse na Universidade de Oxford e se tornasse bacharel em teologia, né? E com o passar do tempo, John Wesley ele foi assim um homem. Era Jonathan Edwards aqui na América, era o John Wesley lá na Europa, entendeu? Ele viajou por muito tempo, ele foi fazer um trabalho missionário na Geórgia, aquele país, e começou bem e tal, tudo, mas depois ele se frustrou, porque ele viu que o trabalho não estava indo. Na volta, ele conheceu os irmãos moravianos, e foi onde um dos moravianos, estava uma tempestade gigantesca no barco, mas os irmãos moravianos estavam lá, adorando a Deus, cantando, glorificando, com a maior tranquilidade do mundo. Então, esses irmãos chamaram John Wesley para uma reunião, como se fosse um culto doméstico, alguma coisa assim. Lá foi onde John Wesley, diz, segundo a tradição metodista, que teve o seu coração abrasado. Ou seja, foi ali que ele entendeu o que era realmente o evangelho, que o que ele tinha vivido até aquele momento era apenas religião. Entendeu? Então, foi onde ele foi batizado com o Espírito Santo, onde ele teve a vida dele realmente transformada. Aí diz que ele fez da religião o empreendimento da sua vida, foi porque ele decidiu se dedicar totalmente à religião. E o metodismo, na verdade, não foi John Wesley que criou esse nome metodismo. Na época da faculdade, ele e um grupo de cristãos se reuniam todos os dias no mesmo lugar, no mesmo horário, para ler a Bíblia, para estudar, para orarem juntos, para conversarem a respeito da Bíblia. E por chacota, por piada, os outros começaram a chamar eles de metodistas. Olha lá, metodista, como eles são metódicos, então são metodistas. Começaram a chamá-los de metodistas por chacota, e aí foi onde cresceu. E somente depois da morte de John Wesley foi que esse movimento ganhou o nome de metodismo. Ok? John Wesley construiu um pensamento teológico prático. Seu objetivo era atender e tratar as pessoas entregues ao seu cuidado. Atribuiu toda experiência cristã à graça de Deus e declarou que o único instrumento pelo qual ela produz a virtude da vida humana é a fé, e não as obras nem os esforços humanos. Ou seja, é o que a gente crê hoje. A gente crê que a experiência de vida que nós temos com Deus é por causa da graça dele. Pela graça de Deus que nós vivemos isso. E se existe alguma virtude, é a fé, não as obras. Ou seja, isso aí entra lá no que o apóstolo já falou. Não é por obras para que ninguém se glorie. Entende? Então, assim, é pela fé somente. Ele dizia que se você pode viver a sua vida inteira fazendo um monte de coisa, se você não tiver a fé, não vai valer nada, não vai adiantar de nada, né? E afirmou que a fé é simplesmente a decisão livre, capacitada pela graça proveniente de não resistir, mas confiar inteiramente no favor de Deus. Ou, em outras palavras, é o que nós cremos hoje em dia. A Igreja Metodista manteve o sistema episcopal, no qual os bispos exercem autoridade sobre as igrejas locais. O metodismo exerceu uma influência profunda nas igrejas evangélicas norte-americanas e ao redor do mundo. Ok? Diz a história que John Wesley ele saía em cima do cavalo pregando, enquanto as pessoas saíam de manhã para ir para as fábricas. Né? As pessoas iam de cavalo, carroça ou a pé mesmo. E no meio daquela multidão ele estava em cima do cavalo e ele ficava pregando para que as pessoas que estavam andando em direção ao serviço pudessem ouvir. A história diz que John Wesley pregou mais de 40 mil sermões. Imagina um homem pregar mais de 40 mil sermões. Se a gente vê, o ano tem 52, 53 finais de semana. 52, 53 domingos, vamos dizer assim.
A gente pegar todos os dias do ano e se a gente pregasse uma vez por ano, daria 365. Em 10 anos, a gente levaria 10 anos para pregar 3.000 sermões, 3.650 sermões. Levaria 100 anos para pregar 36.000 sermões. Imagine. John Wesley pregou mais de 40.000. Ok? Se tiver alguma dúvida, erga a mãozinha aí, a gente vai falando, tá bom? Vamos lá. Capítulo 3, Igreja e as missões modernas. A Revolução Industrial e o imperialismo do século XVIII, do século XVIII ao século XIX, marcaram um momento importante da história da Igreja. Observe que o mercantilismo na América do Sul, no século XVI, deu lugar na Ásia e na África ao imperialismo que considerava as colônias fontes de matéria-prima e de mercados necessários para os colonizadores. Cairns, que é um comentarista bíblico, comenta que surgiu um sentimento de responsabilidade por civilizar e converter nativos. Assim, o período entre os séculos XVIII e XIX é considerado como período das grandes missões. Ou seja, esse período foi muito importante, porque com o avanço do domínio, vamos dizer assim, os descobridores estavam viajando, descobrindo novos países, novas terras. A América do Sul, que havia sido descoberta e ainda estava muito nova. Isso quando nós falamos no século XVIII e XIX, nós falamos em 1720, 1750, entende? Até 1800. Então, ou seja, era tudo assim muito novo ainda, né? E foi aí que eles viram assim a necessidade e a responsabilidade de civilizar, de converter os nativos, os índios, as pessoas nativas de cada um desses lugares, principalmente da América do Sul, né? E aí os missionários proeminentes, você vai ver aqui no livro, na página 180, você vai ver a respeito de vários missionários. Eu não vou ler essa parte, porque vai falar aqui só de William Carey, e se você ver a respeito de William Carey, quando ele era jovem, ele tinha lá contato com John Wesley, com John Whitefield, com as mensagens deles, né? E foi através dessas mensagens de John Wesley e de George Whitefield que ele foi assim se inspirando, entende? Ele já era de uma família anglicana e tudo, e ele foi um dos pioneiros em relação a missões nos novos povos. Não que os povos fossem novos, porque, por exemplo, o William Carey, ele foi até a Índia. A Índia já existia centenas de anos antes do tempo de Jesus. Para você ter uma ideia, Tomé foi missionário na Índia. O apóstolo Tomé foi missionário na Índia, a Índia já era antiga naquela época. Mas o que era novo? A maneira deles enxergarem o evangelho era nova. A maneira deles pregarem o cristianismo era uma maneira nova. Então, por isso que ele viu essa importância. William Carey, ele foi missionário na Índia, né? Se você ver aí na página 180 do livro, você vai ver falar a respeito de Adoniram Judson. Ele era americano e foi missionário na Birmânia. A Birmânia é o país que hoje nós chamamos de Myanmar. Fica ali do ladinho da Tailândia, entre a Tailândia, a Índia, Bangladesh, naquela região ali, tá? Você vai ver falar a respeito de David Livingstone. David Livingstone, ele foi missionário na África do Sul. Depois ele foi assim, David Livingstone, na verdade, ele foi um desbravador. Até hoje, ele foi, ele passou pelo Congo, ele passou pela Zâmbia, ele passou por Zambézi, que agora é uma região próxima de Moçambique, né? Você vai ver assim, David Livingstone, ele teve uma importância gigantesca, não só para a história do cristianismo, mas para a história do modo geral. Tinha muitos lugares na África que David Livingstone chegou e que nenhum outro homem branco tinha chegado ainda. Entende? Nenhum outro homem tinha chegado. E isso
no século XIX, já entre 1820, 1840, 1860, entende? Então, assim, teoricamente falando, há pouco tempo. Mas ele teve uma importância gigantesca. Existem informações geográficas, questão de mapa, de orientação através de estrela, através do sol, do vento, que os geógrafos usam até hoje e que foram desenvolvidas por ele, por David Livingstone, entende? Então, não só no Evangelho, mas, do modo geral, ele foi muito importante. Aí você vai ver também falar a respeito de James Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele foi o primeiro missionário, ou melhor dizendo, me perdoe, não foi o primeiro. Ele foi o mais influente missionário no interior da China, entende? Foi Hudson Taylor que levou assim o evangelho a regiões da China que poucas pessoas até hoje conseguiram. E isso também lá no século XIX. Ele morreu em 1905, se eu não me engano. Então, até 120 anos atrás, a China tinha uma grande parte do seu território, da sua população, crentes em Jesus. Entende? Para você ver como que o comunismo chinês ele acabou com o evangelho naquele país de forma legalizada, de forma que nós conhecemos, né? A igreja da China, a igreja escondida, é a igreja que mais cresce no mundo, e a China é um dos países que tem mais cristãos no mundo hoje, entende? E mais isso nós vamos falar depois na parte da missiologia, tá? Eu começo a falar a respeito dos missionários, eu me empolgo, gente. Aí, se deixar, a gente já vai emendar com a aula de teologia, de missiologia hoje mesmo, entendeu? Mulheres missionárias. Aí você vai ver também várias mulheres que tiveram assim muita influência na parte missionária, entende? Vamos ler isso aqui, ó. As mulheres também organizaram sociedades missionárias. Em 1895, Amy Carmichael foi para a Índia e resgatou meninas da prostituição nos templos pagãos. Ela criou um lar, Donavur, no sul da Índia, para abrigar essas meninas. A gente acha que prostituição na Ásia existe de pouco tempo. Não, existe já faz muitos e muitos anos, principalmente no que diz respeito a envolver o hinduísmo, entende? E Amy Carmichael foi uma das mulheres mais influentes lá, que tirou dezenas, centenas de crianças da prostituição nos templos pagãos. Clara Swan foi a primeira mulher médica na Índia, em 1870. Ida Scudder construiu um complexo hospitalar em Vellore, na África. Mary Slessor trabalhou sozinha na África durante aproximadamente 40 anos, alcançando grande sucesso entre grupos tribais. As mulheres representaram uma grande força missionária, tanto no século XIX como no início do século XX. A gente vê assim, gente, a gente pensa muito a respeito dos homens, né? A gente sempre falou a respeito de muitos homens, mas as mulheres, elas sempre foram de extrema importância no serviço missionário no decorrer da história, entende? Não tem como você pensar na igreja avançando se você não pensar no trabalho das mulheres que foram missionárias, entende? Mary Slessor, por exemplo, com 40 anos, sozinha na África, e até hoje ela é considerada um ícone na África, no interior de vários países da África, por ela conseguir fazer coisas que até hoje nenhum outro missionário conseguiu, alcançar povos, falar a língua, se envolver na cultura local como nenhum outro homem ou mulher ou pessoa conseguiu, independente do tempo que viveu, entende? Então é muito importante o trabalho das mulheres também. E o resultado das missões? Foram vários os resultados da obra missionária, não somente na propagação do evangelho, como também em muitas realizações culturais. Foi como eu falei agora há pouco, né, a respeito de David Livingstone. Os missionários eram também exploradores e foram os primeiros a informar o mundo sobre as condições geográficas de alguns países. Muitos nomes de missionários estão no quadro de honra por construírem escolas, estradas, técnicas de agricultura, comércio, hospitais, etc. Então, isso aqui vai de encontro com o que eu falei agora há pouco a respeito de David Livingstone. E claro que eu usei o exemplo dele apenas, mas se você pegar o exemplo de tantos e tantos homens aí, você vai ver o quanto eles fizeram a diferença na história do Evangelho, né?
Você pegar George Miller, por exemplo, que ele pegava, ele tinha um orfanato, recolhia crianças órfãs, cuidava dessas crianças e, por vezes, não tinha nada para comer de manhã. Ele ia para o quarto dele orar e dizia: Senhor, não tem comida para as crianças hoje. E passava 10, 15 minutos, alguém batia na porta com uma carroça cheia de galões e galões de leite e centenas de pães. Entende? Então, homem igual ele que, por vezes, leu a palavra de Deus. Dizem que George Miller leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo quase metade delas de joelhos. Então, esses homens, a vida com Deus que eles tinham, com certeza não ia influenciar apenas na maneira que o evangelho era visto, mas ultrapassava, ele ia assim a ponto de influenciar as culturas, entende? Era algo assim, fora de série. Um exemplo da nossa atualidade, um exemplo hoje disso, tem um pastor lá no Nepal, ele se chama Silvio. Foi ele que começou um trabalho chamado Menino dos Olhos de Deus. Talvez você já ouviu falar. O Silvio, ele chegou no Nepal para trabalhar com resgate de crianças da prostituição no ano 2001, se eu não me engano. 2000 ou 2001. Para resumir a história, o trabalho que ele tem feito lá, a família, né? Deus tem direcionado eles, claro, mas o trabalho tem sido assim tão forte e de tanta influência que o governo do Camboja, perdão, do Nepal, mudou várias leis no país para poder ajudar eles no trabalho de resgate de crianças. Então, ou seja, homens e mulheres que têm uma influência tão grande na obra missionária, no decorrer da história, que se você olhar hoje, leis e culturas de países mudaram graças ao trabalho de alguns missionários. Entende? Então, guarde isso. Eu vou me controlar para a gente não ficar falando muito sobre missões, senão a gente não fala da nossa aula. Capítulo 4. Idade da razão. Igreja e academia. Vamos falar um pouco a respeito disso. Na pós-reforma, o equilíbrio desenvolvido pelos teólogos da Idade Média e aprimorado pela reforma foi alterado de maneira radical e permanente. Uma nova cosmologia substituiu a antiga ordenação hierárquica da realidade. Isso a gente viu agora há pouco, né? Lembra que a gente falou? Veio a reforma, foi mudando a maneira da igreja ver, veio a Idade Média, só que chegou um determinado momento que precisou ser mudado, precisou ser alterado a forma como tudo isso ia sendo pregado, ia sendo ensinado, né? O iluminismo, as luzes da razão no cristianismo europeu. A nova forma de ver o universo foi resultado do desenvolvimento de vários fatores sociais, políticos e intelectuais. Uma série de conflitos religiosos havia devastado a Europa no começo do século XVII. Isso a gente viu agora há pouco, cada um puxando para um lado, lutando, batalhando entre si, né? Os desentendimentos entre confissões cristãs levaram a um questionamento generalizado sobre a validade das disputas doutrinárias. Então, foi, só continuando o que a gente disse, cada um puxando para um lado, cada um tinha uma visão, cada um achava que aquilo que dizia era melhor e foi só piorando tudo, né? A igreja perdeu o monopólio da verdade, as pessoas não estavam mais dispostas a aceitar os antigos dogmas, baseando-se apenas no fato de que pertenciam ao sistema recebido através da tradição cristã. No iluminismo, as doutrinas cristãs passaram por avaliações críticas sem precedentes. Ou seja, foi nesse contexto, a razão e o conhecimento humanos, eles começaram a substituir a revelação divina. Entende? Daí começou a surgir o antropocentrismo. Entende? Que é o homem no centro de tudo. A questão antropológica. Foi nesse momento, através do iluminismo, depois dessas disputas todas, que as pessoas começaram a questionar
Tipo assim, eu não vou aceitar qualquer coisa que a igreja me diz apenas por causa da tradição, entende? O iluminismo, eles começavam a criticar tudo que a igreja queria fazer. Tudo que a igreja dizia, o iluminismo estava ali para criticar. Não criticar assim, dizendo que estava errado somente, mas começaram a pesquisar na palavra de Deus mesmo. Dizer assim, não, vamos ver se isso aí está certo mesmo ou não. Vamos dar uma olhada nisso. Como é que é isso aí? Como é que vai funcionar? Foi daí que eles começaram a esse olhar crítico, questionador, passou do nível de você questionar para ter o conhecimento e para fazer o que é certo, e chegou até o nível do questionamento onde dizia assim, olha, a igreja ela está corrompida, a gente não precisa mais da igreja. Entende? Deus ele já não é mais o centro de tudo, o centro agora é o homem. Então nós podemos fazer tudo o que a gente quiser, baseado no que o homem sabe, no que o homem aprendeu através das universidades, né, no que o homem conhece a respeito de Deus e da palavra dele. Se a gente tem um conhecimento, a gente não precisa da revelação. Basicamente isso. Entendeu? Então eles tinham a iluminação própria da sua mente, do seu conhecimento, então a revelação divina já não era mais tão importante assim. Ok? Nova ciência bíblica. As ciências bíblicas abriram o caminho para uma exegese moderna, histórico-crítica na era do iluminismo. Ao se desligar a tutela da autoridade de direitos dogmáticos eclesiais, elas se tornaram pioneiras de uma teologia moderna crítica. Ou seja, de acordo com o iluminismo, eles começaram assim, a se desligar daquela autoridade da igreja, daqueles dogmas, daquelas tradições, né? Então a nova ciência bíblica ela veio assim para mudar tudo isso, entendeu? Ela veio assim, não, agora é uma igreja moderna, uma teologia moderna, entende? Os estudiosos protestantes da Bíblia do século 17 e 18 puderam se apoiar nos trabalhos prévios realizados na época do Renascimento. Ok? Aqui vai falar a respeito de Spinoza, Baruch Spinoza. Spinoza era um pensador holandês de origem judaica portuguesa. Deixa eu mexer, o quadrinho está bem em cima aqui. Isso. Ele era um pensador holandês de origem judaica portuguesa, profundo estudioso da Bíblia, descreveu na obra publicada anonimamente, Tratado Teológico Político, as tarefas e os métodos de uma exegese crítica da Bíblia. Ou seja, o cara ele escreveu uma obra dizendo como você fazia para criticar e questionar a Bíblia. Entende? Alguns princípios corretos, outros nem tanto, ok? As afirmações da Escritura devem ser transmitidas com clareza e inteligência. Ok, isso até hoje a gente acredita, a gente espera que aconteça, né? Devemos usar os verdadeiros métodos de explicação da Escritura e esclarecê-la. Se não se conhece, não se pode ter clareza alguma. Deve-se conhecer a língua hebraica para a afirmação de um texto bíblico. Ou seja, ele fez assim vários pontos, entre eles muitos outros aqui. Você pode ver na página 181, 182, 184, entende? 186, a respeito de vários homens aqui. Você vai ver que muitos deles tiveram influência nessa questão de questionamento, nessa questão de realmente sim, de crítica exegese, né? De crítica da Bíblia diretamente dita, ok? Isaac Newton, a física explica o universo. Ou seja, vocês já ouviram falar a respeito de física, de teoria, isso mais e tal. E Newton, ele é um grande nome da física mundial. Como matemático, como físico, ele foi assim, um desbravador no que diz respeito à parte física, à parte de conhecimento que muitos homens têm até hoje, e isso é indiscutível, né? Só que hoje em dia dizem que Newton ele fazia de tudo para ir contra a palavra de Deus, mas não é verdade, né? A marca maior dessa revolução da ciência foi alcançada com a obra de Newton,
professor de matemática em Cambridge. O universo descrito por Newton era uma grandiosa máquina cujos movimentos podiam ser conhecidos, pois seguiam determinadas leis observáveis. Ou seja, nisso aí ele já dizia assim que o universo ele se baseava em princípios. Até na parte, e quando diz universo, não é uma maneira de dizer figurativa, é o universo mesmo, o universo, o mundo, as estrelas, os outros planetas, a galáxia, a Lua, o Sol, tudo. Eles tinham um princípio, eles eram baseados em um princípio. E nós sabemos que esse princípio é a criação de Deus. Ele propôs-se a mostrar que as propriedades e comportamentos de toda partícula podem ser determinadas por um grupo relativamente pequeno de leis fundamentais. Essa era um dos princípios que ele cria e que ele conseguiu provar. Se tem uma pequena lei que ela é fundamental, então toda partícula, depois foi provado outras e outras teorias, bem depois de Newton, que tudo aquilo podia ser determinado através de uma pequena lei que seja fundamental, entende? Newton era um homem profundamente religioso e seu objetivo era também teológico. Ele acreditava que a ciência aguçava o entendimento humano da grandeza de Deus. Então, ou seja, ele falava que a ciência provava a soberania e a grandeza do Senhor. Entende? Não o contrário, como muitas pessoas pregam até hoje em dia, né? Empirismo e idealismo são experiência, razão e conhecimento. John Locke, que foi um filósofo, político e teólogo inglês, influenciou profundamente o século XVIII. Filho de um advogado, Locke entrou para a escola de Westminster em 1646. Depois foi para o Colégio da Igreja de Cristo em 1652, onde ficou até 1684. Se preparou para entrar na vida clerical, mas recusou o cargo em 1666 para se dedicar à medicina. Ele defendeu a primazia da religião natural. Ele lançou a tese revolucionária de que, uma vez destituído de sua bagagem dogmática, o cristianismo era a manifestação religiosa mais racional. John Locke, ele cria o seguinte, gente. Lembra do que Paulo fala lá em Romanos 12? Oferecei um culto racional ao Senhor. Lembra? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é um culto racional a Deus. Ok? Eu vou até pegar aqui para a gente ler, porque eu quero explicar bem direitinho isso para vocês. Esse camarada, ele cria nisso. Ele cria que não é pelo fato de você... você não pode ficar preso a esses dogmas, porque isso se torna um peso, um jugo sobre você. Quando você se livra disso, o cristianismo ele se torna algo racional, ou seja, você sabe o que está fazendo, você sabe o que está acontecendo. Você não está ali apenas seguindo o que alguém está te dizendo, o que uma tradução está te mandando, entende? Lá em Romanos 12 diz assim, ó, irmãos, eu rogo pelas misericórdias do Senhor que apresentei um vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele fala oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por quê? Porque isso é um culto racional. Ele diz assim que você sabe o que você está fazendo, você não está preso a um dogma, a uma religião, a uma política que te impuseram e você não tem escolha. Quando você consegue se desfazer de toda essa tradição, de toda essa religiosidade que é dispensável, vamos dizer assim, então você consegue viver o evangelho da forma clara, de forma correta. Sabe o que você está fazendo, não está deixando se influenciar. Ok? Líderes e teólogos protestantes que aderiram aos pressupostos iluministas. Aí você vai ver vários nomes na página 188. Você vai ver vários homens, várias pessoas, eu não vou me deter a ler isso agora, eu não acho que isso seja tão importante assim para a sua vida,
nesse momento, embora seja bom você conhecer esses homens, era assim, ó, cada um tinha sua forma de pensar própria, entende? Cada um tinha sua maneira de pensar, cada um acreditava numa forma diferente de seguir o evangelho, de seguir o cristianismo. Aqui na tela a gente está falando sobre Sigmund Jacob Baumgarten. Você vai ver aqui na palavra, aqui no livro, falando a respeito de Johann August Nielsen, Johann Friedrich Wilhelm, Jerusalém, Johann Jacob Griesbeck, Johann Gottfried Eichhorn. Esses nomes tudo só para me fazer eu falar errado, gente. Mas você vai ver que cada um deles, eles seguiram, eles aderiram ao iluminismo, que nós falamos agora há pouco, e cada um seguia a sua forma de pensar, a sua maneira de estudar, a sua maneira de ver o cristianismo. Mas o que eles tinham em comum? Todos eles deixaram os princípios claros do evangelho. Entende? E esse foi, assim, um problema. Porque eles tinham a sua maneira de pensar, eles viviam da maneira que eles achavam que era correto, e com o passar do tempo eles foram assim meio que se desviando dos princípios. Eles pregavam o evangelho, eles falavam de Jesus, falavam da salvação, mas não de acordo com o que a palavra de Deus dizia, não de acordo com o que Jesus tinha instruído os cristãos a fazerem. Ok? Busca ao Jesus histórico. O cristianismo do período da modernidade foi marcado pela publicação de um grande número de obras sobre a vida de Jesus, as quais tinham por objetivo defender a veracidade histórica de Jesus contra o ataque dos céticos e materialistas da época. Motivados pela filosofia racionalista, os primeiros ataques são os fatos sobrenaturais. Os primeiros ataques são contra os fatos sobrenaturais. Nessa época, o pessoal, os líderes cristãos, eles entraram assim, muitas confusões, muitas discussões para provar que Jesus realmente existiu, entende? E claro, o povo cético, ímpio, que não cria em nada, eles usavam a filosofia para ir contra isso, contra as evidências sobrenaturais, contra os milagres, tudo que acontecia, né? E isso também eu creio que é algo irrelevante hoje para a nossa vida, ok? Liberalismo teológico e o declínio do cristianismo na Europa. Como consequência do iluminismo e reorientação do pensamento que nasceu na teologia liberal, o liberalismo teológico, em sua essência, procurou colocar em pé, de igualdade ou mesmo acima das escrituras, a razão e a ciência, né? Ou seja, o liberalismo teológico, eles diziam que a razão, a ciência, o entendimento, eles eram maiores do que a escritura, do que a própria palavra de Deus, entende? Sendo que, na verdade, nunca nenhum homem de Deus, nenhum pastor, nenhum líder cristão pode provar que a ciência, ela não é importante. Pelo contrário, todos os grandes homens de Deus que eu já ouvi falar e que eu conheço hoje, eles são totalmente a favor da ciência. Eles sabem, eles entendem que a ciência ela é de extrema importância, entende? Mas naquela época eles queriam assim dar um passo a mais, um nível a mais para a razão e para a ciência, né? A tarefa dos pensadores liberais protestantes foi descobrir a verdadeira essência do cristianismo e reconstruir a teologia em torno dessa essência, né? Alderi Matos, que é um escritor, explica que o termo liberal expressa a ênfase no direito do indivíduo de definir os termos da sua fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa. Ou seja, você é liberal, você pode escolher o que você quiser crer, ou a maneira que você quer crer. Então, você crê em Deus, beleza, eu também creio, só que você crê de um jeito, eu creio do outro, eu posso crer em Deus do jeito que eu quiser, que nada nem ninguém vai se levantar contra mim. Era basicamente isso que eles criam e que eles estavam querendo impor com esse liberalismo teológico, ok? Consequências do liberalismo para o cristianismo. O liberalismo, ele foi inspirado pela visão de uma humanidade em ascensão rumo a novas descobertas. O cristianismo, claro, não ficou isento. Algumas convicções foram seriamente questionadas.
Os credos primitivos são arcaicos e sem realidade para o mundo moderno. A mente do homem é capaz de raciocinar segundo os pensamentos de Deus. E as doutrinas cristãs são símbolos de verdade racionais conhecida pela razão humana. Você vai ver aí na página 191 vários outros quesitos que o liberalismo ele acreditava, certo? E claro, eles começaram a questionar o cristianismo e tentar influenciar, inserir esse liberalismo também dentro do cristianismo. Como nós vimos aqui, os credos ou a fé primitiva era arcaico demais, né? Então, ou seja, tudo aquilo que o povo fazia antigamente, hoje em dia já não serve mais. A gente precisa modernizar, né? A mente do homem é capaz de raciocinar segundo os pensamentos de Deus. Gente, olha só que pensamento, perdão da palavra, ridículo, inútil. O cara pensar que a mente dele é capaz de raciocinar igual os pensamentos de Deus. Entende? Isso veio só para sujar ainda mais, né? E a igreja perde importância. Os protestantes liberais argumentaram que a reorganização da fé cristã era essencial para que o cristianismo continuasse a ser relevante no mundo moderno. Com esse argumento, exigiram um grau de liberdade tanto em relação à herança doutrinária do cristianismo, quanto em relação aos métodos tradicionais de interpretação da Bíblia. Ou seja, até para a mudança da interpretação bíblica eles queriam liberdade. Entende? Então, a igreja só foi perdendo, né? E na Europa, claro que eles começaram a se desiludir com esse liberalismo. Por quê? Vai passando o tempo, eles vão vendo que isso não vai dar certo. Como que pode dar certo um tipo de crença dessa forma, gente? Não tem como, né? No início do século XX, o liberalismo teológico europeu sofreu várias críticas de líderes cristãos. Entre eles, o nome de Karl Barth se destaca. O protestantismo liberal se baseava numa visão absurdamente otimista da natureza humana. Para Barth, tal visão foi destruída pelos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial e dali para frente perderia a credibilidade às ideias liberais. Para Karl Barth, era necessário escapar da teologia antropocêntrica do liberalismo que estava condenado à extinção. Você lembra que a gente falou agora há pouco a respeito dessa teologia antropocêntrica, né? Que o homem era o centro de tudo, foi aí que veio essa questão do liberalismo, do humanismo, e foi aí por diante que as coisas só foram ladeira abaixo. E a prova disso, esse camarada, que era um teólogo, Karl Barth, ele dizia que a Primeira Guerra Mundial ela foi a maior prova de que esse tipo de liberalismo não funcionava. Porque se realmente funcionasse, então, se todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, então por que vai brigar um com o outro? Entende? Por que vai acontecer uma guerra? Então, isso foi assim, acabou gerando muito, muito contexto, né? Vamos lá. O fundamentalismo, a reação, vamos lá, reação contra o liberalismo na América do Norte. O fundamentalismo ele surgiu dentro de algumas igrejas norte-americanas como reação ao avanço do liberalismo, que havia se espalhado por meio de alunos que estudavam na Alemanha. O fundamentalismo é um movimento que construiu defesas das doutrinas centrais do cristianismo, especialmente a autoridade literal e absoluta das Escrituras e a divindade de Cristo. O fundamentalismo surgiu exatamente para isso, para ter, assim, um fundamento forte em relação às doutrinas bíblicas, às Escrituras e à divindade de Cristo, que estava se perdendo com o liberalismo, né? Então, o fundamentalismo surgiu exatamente para ajudar a reestruturar, reconstruir essa visão correta da Bíblia e da palavra de Deus, né? Evangelicalismo. Eu não sei de onde eles tiram essas palavras, gente. Como já foi estudado no século XIX, foi marcado pelo surgimento do liberalismo, que surgiu nas universidades alemãs e se espalhou para a América do Norte. O século marca também o surgimento de outro movimento, o evangelicalismo,
protestantes na Europa e na América do Norte se apegaram às ideias básicas dos credos da Reforma e se opuseram ao liberalismo. A inspiração da Bíblia foi defendida em institutos bíblicos por homens como Dwight Lyman Moody e Robin Archer Torrey. O evangelicalismo foi daí que surgiram os grandes nomes do último século. Os grandes homens de Deus, né, como John Stott, Billy Graham, esses grandes pregadores. Por quê? Eles se levantaram contra esse liberalismo e decidiram pegar assim, a base da reforma protestante e transformar isso no protestantismo assim de fato usual, de fato algo assim que realmente vai acontecer e precisa acontecer dentro das igrejas. Ou seja, a igreja ela precisa voltar a estudar a Bíblia, ela precisa crer na salvação em Jesus, ela precisa entender que Deus é o único soberano, ele precisa crer que muitas coisas que aconteciam naquela época não era com base no que o homem tinha dentro de si, não era com base no que o homem sabia, e sim de acordo com a vontade santa e perfeita de Deus. Entende? Se você pegar, por exemplo, Billy Graham, o Billy Graham, desde a década de 50, ele foi conselheiro de todos os presidentes americanos, até quando ele morreu agora, há poucos anos atrás. Entende? Ele se tornou um camarada, eu quero ver quando foi que ele morreu, acho que foi em 2008, 2010, não foi? Se você pegar a história do Billy Graham, você vai ver que durante toda a vida dele, da década de 50 em diante, todos os presidentes americanos consultavam Billy Graham. Os Estados Unidos é a maior potência mundial hoje. O presidente dos Estados Unidos, ele pode ser um cara que ele diz assim, cara, para que eu vou precisar de um pastor para me dar uma dica, para me ajudar com alguma coisa, para falar qualquer coisa, entende? E Billy Graham foi apenas um desses homens, né? Você vai ver assim que muitos outros homens surgiram no decorrer desse último século e mudaram muito a história da igreja, né? Então, esse é o evangelicalismo, ok? O Pacto de Lausanne. Em julho de 1974, foi realizada o Congresso sobre Evangelização em Lausanne, na Suíça, com a participação de representantes de 150 países. O resultado do encontro foi um documento, Pacto de Lausanne, que enfatizou a lealdade às Escrituras como a infalível regra de fé e prática, e também declarou, sob pressão dos participantes do Terceiro Mundo, que a preocupação e a ação social são uma parte relevante do Evangelho. O slogan que surgiu a partir da conferência é toda a igreja levando todo o Evangelho ao ser humano como um todo em todo o mundo. Então, esse Pacto de Lausanne reuniu representantes de 150 países, como a gente viu, só que, assim, eram representantes, não representantes apenas dos evangélicos, representantes de todos aqueles que se denominam cristãos. Então, tinha líderes católicos, líderes da Igreja Ortodoxa e líderes evangélicos, né? Esse pacto entre esses 150 países foi um pacto que se comprometeram a pregar exatamente o que a Bíblia diz, entende? Grosseiramente falando, foi um pacto que eles fizeram pensando em seguir apenas os ensinamentos bíblicos, nada mais do que isso. Então, não vamos deixar essa questão tipo de iluminismo, esquece o iluminismo, humanismo, essas coisas todas afetar a igreja e as pessoas no modo geral. Vamos estabelecer um pacto aqui da gente pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Entende? Então, foi para isso que teve esse pacto de Lausanne na Suíça. Capítulo 5, o último capítulo da nossa lição, vai falar sobre um pouco sobre as igrejas protestantes no Brasil. Passaram-se 3 séculos desde o descobrimento do Brasil, ou seja, a gente já estava no século XVIII,
17, 18. Para que os protestantes pudessem se instalar no Brasil, no país. O Brasil conheceu um ao outro protestante durante esse tempo. Como já foi visto logo após o descobrimento, a França e a Holanda tentaram, sem êxito, estabelecer missões no Brasil. Vocês lembram que a gente falou, acho que na aula passada, a respeito dos holandeses que tentaram estabelecer, principalmente no Nordeste brasileiro, e depois de lá não restou muita coisa, né? Não teve mais nada. Abertura ao protestantismo no Brasil. O Brasil se encheu de ingleses que vieram fazer negócios e desenvolver suas profissões. No início do século XIX, vieram também para o país inúmeros norte-americanos. Muitos destes eram protestantes e trouxeram suas Bíblias e livros de ensino bíblico e devoção. Em 1924, a tolerância concedida à Igreja Anglicana Britânica pelo Tratado de Comércio de 1910 era estendida aos luteranos da Alemanha e da Suíça e a outros grupos evangélicos. No entanto, as restrições foram mantidas. Estas restrições impediram que quaisquer planos para o desenvolvimento missionário entre os brasileiros. Ou seja, a Igreja Britânica ela tinha um tratado que dizia que só eles podiam vir para o Brasil e pregar o Evangelho. Só que eles fizeram, em 1924, um tratado de tolerância, ou seja, outros luteranos, anglicanos, tanto da Alemanha, da Suíça, vários outros grupos poderiam então vir para o Brasil para pregar o Evangelho, para falar de Jesus e tal, mas esse tratado não foi cumprido, então isso acabou não acontecendo. O luteranismo no Brasil. Em 1823, com o início da imigração dos alemães suíços, dos quais a maioria era luterana, tem início no Brasil o protestantismo de imigração. Aí aqui vai falar que várias cidades brasileiras foram fundadas, né, por imigrantes alemães. Eu conheço algumas dessas cidades aqui, né? E vai falar que Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, tem a comunidade luterana mais antiga do Brasil, que é desde 1824. Ok? Os presbiterianos. 1851, um ministro presbiteriano nos Estados Unidos, reverendo James Cooley Fletcher, veio trabalhar no Rio de Janeiro como capelão da Sociedade Americana dos Amigos dos Marinheiros e da Sociedade Bíblica Americana. E mais tarde, ele trabalhou com a Embaixada Americana. Em 1853, ele regressou aos Estados Unidos para o tratamento médico e em 1855 ele retorna ao Brasil. Ele era um homem de refinada cultura, um homem muito inteligente, muito culto, e seu relacionamento com gente dos círculos sociais e políticos contribuiu para a abertura das portas ao culto protestante. No entanto, Ren, que é um outro estudioso, comenta que a obra missionária presbiteriana entre os brasileiros de fala portuguesa só começou em 1859, que foi quando eles realmente começaram a se estabelecer de forma forte e definitiva no Brasil. Okay? Os metodistas, nós falamos um pouco a respeito do metodismo, que depois da Europa ele se espalhou até os Estados Unidos, né? E entre 1835 e 1841, a Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos mantinha missionários para ministrar aos negociantes e marinheiros de fala inglesa no porto do Rio de Janeiro. E eles deram início a um programa de distribuição de Bíblias. Mas dificuldades financeiras nos Estados Unidos fizeram com que o trabalho fosse interrompido. Claro que aí depois vieram missionários aqui para o Rio de Janeiro, para o Brasil, e eles começaram a trabalhar no Brasil inteiro vendendo Bíblias. Essa, pelo menos, era a desculpa deles. Claro que eles vendiam também, mas dessa forma eles conseguiram cooperar para a circulação da palavra de Deus, ok? Igrejas pentecostais. O pentecostalismo demorou a chegar no Brasil. Você viu que até aí eram só igrejas assim, mais tradicionais, né? E antes dos tradicionais, vai falar um pouco a respeito dos batistas. Aqui no livro, na página 204, vai falar sobre os batistas, né? Que eles vieram também no início do século XIX e organizaram a Convenção Batista Brasileira em Salvador, que eram compostas de 5 brasileiros e um missionário americano, ok? Eles foram, os batistas, eles foram os primeiros a praticar o batismo por imersão
aqui no Brasil, ok? Não sei por que não está aqui no slide do IBAD. As igrejas pentecostais, elas demoraram para chegar no Brasil, mas quando chegou, ela se espalhou por todo o território brasileiro. Esse movimento veio dos Estados Unidos, surgiu nos Estados Unidos em 1900, né? Após alguns alunos, eles começarem a buscar a Deus, serem batizados no Espírito Santo, né? Eles achavam que o fato de falar em línguas era um sinal do batismo com o Espírito Santo, eles entenderam isso, e a partir daí começou a se pregar a respeito do batismo com o Espírito Santo das igrejas pentecostais, com base no que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos com a descida do Espírito Santo, ok? E aí foi onde veio para o Brasil. A implantação das Assembleias de Deus no Brasil, ela veio de acordo com os missionários Daniel Berg, Gunnar Wingre, né? Eu creio assim que a história das Assembleias de Deus de Daniel Berg e Gunnar Wingre é a mais conhecida entre a história do Evangelho no Brasil, né? Eles estudavam juntos nos Estados Unidos e depois que se tornaram amigos, eles vieram para o Brasil, começaram a fazer missão no Brasil e chegaram em 1910. Chegaram em 1910 aqui no Brasil. Só que o negócio interessante, gente, eles vieram para cá, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vieram para cá porque eles eram batistas. Eles eram como missionários batistas. E ao chegar aqui no Brasil, eles não conseguiram, assim, muita abertura no meio dos batistas. Então, foi onde eles começaram a trabalhar de acordo com a doutrina das Assembleias de Deus no Brasil. Foi aí que surgiu a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ok? Congregação Cristã vai falar também que ela teve início com um italiano, que foi Louis Francescon, né? Ele veio dos Estados Unidos para cá, se tornou membro da Igreja Presbiteriana, mas depois ele discordou do batismo por aspersão, ou seja, aquele que é apenas derramado água na cabeça das pessoas, e ele então viu que a pessoa ela precisava nascer de novo, ela precisava ser deitada dentro da água e sair, que é aquele por imersão que nós conhecemos. E daí foi onde começou o trabalho da congregação cristã no Brasil. Claro que entre tantos e tantos outros há vários tipos de pensamentos, de doutrinas, né? Gente, nós estamos falando a respeito dessas igrejas aqui no Brasil, mas assim, cada uma delas tem um tipo de doutrina, cada uma delas tem um tipo de pensamento, e quando nós falamos a respeito disso, não é assim, não quer dizer que nós acreditamos mais em uma do que na outra. Isso é só questão histórica, isso aqui é só para vocês poderem entender, tá? E aí você pega lá da página 204, quer ver? Da página 200 até o final do livro, basicamente, ele vai falar a respeito dessas igrejas, entendeu? Vamos lá, Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela foi fundada em Los Angeles, sob a liderança de A.M.S. Sample, uma canadense que foi metodista, né? Ela pregava sobre a cura e realizava campanha evangelística por todo os Estados Unidos. Depois de uma campanha, ela recebeu uma revelação de Deus para fundar a Igreja do Evangelho Quadrangular que nós conhecemos hoje, que tem a base na salvação, batismo com o Espírito Santo, cura e segunda vinda de Deus. São 4 princípios, por isso que se chama Igreja do Evangelho Quadrangular, segundo o que eles pensam, né? O Brasil para Cristo. A Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo foi fundada em 1955 por Manuel de Melo, que ele nasceu em Pernambuco, foi para São Paulo, onde ele conheceu tanto a Assembleia de Deus como a Quadrangular. E ele começou a fazer campanhas de avivamento, né, na década de 60 e 70, e em 1979 foi onde ele fundou a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, ok? A Igreja Deus é Amor, então sabemos que teve início pelo missionário Davi Miranda, e ele se converteu, ele era católico, se converteu numa igreja pentecostal do Brasil para Cristo. Ele começou a organizar a sua igreja, e ele não era pastor ainda naquela época, ele começou a organizar uma igreja, e no mesmo ano que ele fundou a igreja, ele foi ordenado pastor. Os neopentecostais. O neopentecostalismo surgiu no Brasil na década de 70.
Esse movimento começou no Nordeste do país, o movimento pentecostal, como a gente viu, né, através dos holandeses e tal. A segunda onda desse movimento ficou conhecido como neopentecostalismo, que começou no Sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo, mas principalmente no Rio de Janeiro, né, através de um bispo canadense chamado Macalister. Eu já ouvi falar desse camarada. Muito bem. Quando você olha a respeito dele, você olha a respeito do neopentecostalismo, você vai ver assim que o neopentecostalismo ele tem alguns princípios mais baseados na fé e na determinação do milagre do que propriamente dita naquilo que pode ou não acontecer. Ou seja, eu determino, eu creio, eu decreto, eu declaro e tal, né? O neopentecostalismo é muito a respeito disso, vem muito do que a gente conhece como um movimento assim, de prosperidade da igreja, entendeu? Então é aquilo que a gente conhece. Você vem para a igreja que tudo vai dar certo na sua vida. Não estou dizendo que todos são assim, mas a grande maioria que segue esse tipo de princípio é neopentecostalismo, ok? Só para você poder identificar um pouco. A Igreja Nova Vida. A Igreja Nova Vida, que foi fundada pelo Bispo Macalister, que nós vimos agora, ele veio de uma família pentecostal, né? De uma família em Toronto, no Canadá. E depois dele se formar lá em Toronto, ele foi missionário nas Filipinas e em Taiwan. Depois ele voltou para os Estados Unidos, onde fez muitas cruzadas. Foi missionário na França, em Paris. Voltou para os Estados Unidos e foi convidado a vir para ser missionário no Brasil. Ok? A Igreja Universal do Reino de Deus. Ela foi fundada em 77 por Edir Macedo. Ele era funcionário público, né? E ele frequentava a Igreja Nova Vida. Mas, logo depois disso, ele se desligou da Igreja Nova Vida e começou uma denominação própria, né? Fazendo campanha, principalmente na área de libertação. Tem um filme que fala a respeito do Edir Macedo, acho que 2, né? Que fala a respeito do Edir Macedo na Netflix. Eu confesso que eu não lembro o nome do filme, mas quando você começar, se você puder, você procura lá, assiste o filme do Edir Macedo, você vai ver que o início da igreja dele foi assim, algo inspirador, irmãos. Você vai ver que foi assim, muitas coisas que esse homem fez que talvez a gente não teria coragem de fazer, sabe? Vamos lá. Igreja Internacional da Graça de Deus. A Igreja Internacional ela foi fundada pelo R.R. Soares. Para você que não sabia o que significa R.R. Soares, está aí o nome dele. Romildo Ribeiro Soares, ok? Ele é cunhado do Edir Macedo, né? E eles faziam parte da Igreja Nova Vida. Depois eles abriram a igreja, a Cruzada do Caminho Eterno, ou a Casa da Bênção, né? E depois eles se desligaram e tal, foi onde ele teve, assim, o pensamento de fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Enquanto o Edir Macedo, ele tinha a visão mais de libertação espiritual, o R.R. Soares, ele tinha uma visão mais de cura, entende? Então, diante disso, eles tiveram muitos divergências, né, desentendimentos e acabaram se separando. Um negócio interessante é que o R.R. Soares, você até vai ver aí na lição, que ele teve uma influência muito grande, tanto do bispo Macalister, quanto de um outro pastor chamado Thomas Lee Osborne, ou T.L. Osborne, como muitos conhecem. T.L. Osborne foi um homem assim, que tinha uma influência muito grande nessa área de cura, nessa área de libertação, só que ele foi um homem que ele teve uma influência muito grande também no campo missionário. T.L. Osborne morreu em 2013, mas quando ele tinha 80 e poucos anos de idade, ele ainda era missionário lá no interior da África. Ele vivia lá no interior da África, fazendo missões do mesmo modo que ele fazia quando ele tinha 30, 40 anos de idade. Então, se você puder, estude um pouco a respeito de T.L. Osborne, ok?
A Igreja Apostólica Renascer em Cristo, que também foi fundada em São Paulo no ano de 1986, pelo Estevão Hernandes, hoje chamado de Bispo Hernandes, né? Bispo Estevão, apóstolo, né? E assim, como ele tinha uma influência entre o povo de classe alta, classe média e alta, eles começaram a fazer as reuniões deles nos hotéis, entende? E, de acordo com isso, eles batiam muito em cima da questão que a igreja, tipo assim, podia ser legal, parecendo um show. Então, esse negócio de fumaça no palco, igreja do fundo preto, telão de mídia, luz piscando para todo lado, isso aí veio daí, da Renascer. Eles foram, assim, os primeiros que se tem conhecimento no Brasil que eles começaram a usar esse tipo de, de, assim, de decoração da igreja, né? Negócio mais parecido com um show. E chama-se apostólica porque eles acreditam na figura do apóstolo ainda nos dias de hoje. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai entrar numa conversa muito longa e eu não quero gerar confusão, não. Igreja Mundial do Poder de Deus. A Igreja Mundial, ela foi fundada em Sorocaba pelo bispo Valdomiro, né? Que hoje ele é chamado de apóstolo Valdomiro. Ele foi bispo da Igreja Universal por 18 anos. E depois ele decidiu sair e abrir sua própria denominação, né? E ele fica conhecido a partir dos programas de televisão que ele começou no ano 2008. Eu creio que todo mundo conhece o apóstolo Valdemiro, eu não sou muito fã dele, não, mas enfim, isso é outro assunto. E, por fim, o Conselho Mundial de Igrejas. O último tópico é sobre o Conselho Mundial de Igrejas, que é um organismo fundado em 1948 na cidade de Amsterdã, na Holanda, e participaram da Assembleia da fundação desse conselho 351 delegados de 147 igrejas protestantes e católicas ortodoxas de 44 países. Alguns objetivos e funções que as igrejas atribuíram era criar facilidades para a ação comum das igrejas, promover o estudo em comum, desenvolver a consciência ecumênica dos fiéis e de todas as igrejas, sustentar as igrejas em seus esforços de evangelização. Não é a intenção desse Conselho Mundial de Igrejas chegar a ser uma super-igreja ou negociar uniões entre as igrejas, nem se basear em uma concepção particular de igrejas. Ou seja, esse conselho ele serve mais assim para dar um rumo para as igrejas poderem falar a mesma linguagem, entendeu? Tipo assim, esse conselho, ele é como se fosse assim um conselho de igreja. A gente em Dourados não tem um conselho de pastores, que se juntam lá todos os pastores para ter uma comunhão, para ter uma visão de unidade sobre a igreja. Cada um tem a sua igreja, a sua denominação, a sua forma de pastorear. O Conselho Mundial de Igrejas que existe desde 1948, ele serve para isso, para que as igrejas elas tenham assim uma visão de princípio a respeito do que é pregado, do que é vivido, principalmente para que a palavra de Deus ela não ande de forma desigual. Esse conselho ele gera algumas pessoas assim alguns líderes eles têm uma certa contradição em relação a esse conselho, não uma contradição, mas eles têm um pensamento contrário, porque eles acreditam que mais cedo ou mais tarde esse conselho vai querer juntar todas as igrejas e ter um líder único da igreja, que é daí da onde virá o líder mundial, que é o anticristo, que vai assumir tudo. Eu, particularmente, não creio nisso, mas muitas pessoas creem, e infelizmente esse é o pensamento deles, a gente não pode evitar, ok? Então, assim, para encerrar nossa aula, estudar a história da igreja, como eu disse desde a primeira aula para vocês, é algo assim muito complexo. Se a gente parar para estudar cada detalhe da história da igreja, a gente vai parar pelo menos uns 6 meses, um ano aqui, para falar a respeito disso. Entendeu? Como eu te disse no começo, no seminário que eu estudei, a gente tinha pelo menos 6 a 9 meses para estudar a respeito de história da igreja. Aqui nós temos um livro de 220 páginas para estudar em 4 aulas, em 6 horas, 7 horas basicamente.
Então, assim, é um privilégio, gente, a gente saber a respeito da história da igreja. Sabendo de tudo que aconteceu, você consegue entender o porquê os cristãos eram perseguidos na igreja primitiva. Você consegue entender por que um camarada chamado Savonarola, que é difícil até de falar o nome dele, por que se levantou contra a igreja católica naquela época. Você vai entender o que motivou Martinho Lutero a lutar contra a igreja, lutar contra as pessoas que falavam coisas incorretas daquela época. Você vai entender o porquê que hoje existe o metodismo, porquê que hoje existe os presbiterianos, os batistas, entende? E você vai entender por que hoje existe todo esse monte de conceito e de princípio bíblico que a gente vê por todos os cantos. É porque realmente a história da igreja ela nos ensina muito, muito mesmo, a respeito de várias coisas que a gente precisa aprender e entender, ok? Então, mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida, qualquer situação que você tiver, que você quiser saber, qualquer pergunta, ou se você quiser colaborar, cooperar com alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Se você não conseguir falar comigo, Pastor Marcos tem meu número de telefone, você pode falar com ele, você pode me procurar na igreja, em qualquer lugar, que eu estou à disposição aqui. E mais uma vez eu agradeço você por participar dessa aula, você que ficou até o final, você que está assistindo essa aula depois, muito obrigado pela sua participação aí, tá bom? E nos vemos em breve na aula de missiologia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por caminhar comigo em mais essa matéria tão importante que eu gosto muito, que é a história da igreja. Eu queria poder ter mais tempo para a gente conversar mais aprofundadamente a respeito desse assunto. Mas eu creio que Deus vai nos dar outra oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, viu, queridos? Até a próxima. Tchau, tchau.